Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Prazer, pra você que ainda não me conhece, eu sou o Matheus Henrique Barros, conhecido aí como Matheus Barros, e cumprindo com a promessa, trouxe mais um vídeo aí do quadro Fitness, Performance e Saúde, que é um tema mais relacionado à minha área de estudos, à minha área de profissão, que é com treinamento físico, treinamento esportivo. E nesse vídeo eu vou falar para vocês, comentar um pouquinho a respeito da importância de se fazer uma avaliação física antes de qualquer protocolo de treinamento físico. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é uma avaliação física. O que é uma avaliação? Uma avaliação nada mais é do que um processo que utiliza técnicas de medida, das quais vão te dar dados quantitativos, ou seja, peso, altura, e dados qualitativos também, como classificação como bom ou ruim. E esses dados são utilizados para critérios de comparação desde o início do treinamento até certo período, do planejamento do treinamento ali da pessoa. Mas antes da gente dar continuidade, eu só queria deixar bem claro que existe certas diferenças entre um teste, uma anamnese, uma avaliação e medida. Bom, avaliação você já tem uma boa noção do que é, como eu falei agora no início do vídeo. O teste nada mais é do que uma determinada tarefa na qual o treinador impõe ali para o avaliado fazer, para o seu aluno ou atleta realizar, e esse teste vai ser idêntico para todos os outros que irão fazer aquele teste. Então ele vai servir como uma espécie de diagnóstico para saber aonde o indivíduo está, qual que é a condição atual do indivíduo em determinada tarefa. Medidas nada mais é do que procedimentos objetivos e descritivos e precisos também que o avaliador executa ali e vão gerar resultados numéricos. Por exemplo, como a perimetria, que você avalia com uma fita métrica o tamanho ali do peitoral, da caixa torácica, da cintura e etc. E a análise nada mais é do que a comparação dos resultados que você obteve, que o avaliador obteve entre os testes, as medidas, e a partir daqueles resultados o avaliador, o treinador, vai fazer uma análise ali específica para saber quais são os pontos fracos e os pontos fortes do aluno ou do atleta. E quando que a gente deve fazer, quando que é interessante que a gente faça uma avaliação física? Bom, normalmente os preparadores físicos ou personal trainers, eles submetem seus alunos, seus atletas para fazerem uma avaliação física sempre antes de estabelecer, de aplicar ou de prescrever um protocolo de treinamento. Então, se você é um indivíduo sedentário e vai começar a praticar exercícios em um determinado momento, você contratou aí um personal trainer, por exemplo, ele deve fazer uma avaliação física com você primeiro para saber quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, e saber onde que ele deve focar mais o treinamento e assim avaliar, ter um diagnóstico mais preciso da sua condição física, atualmente. A gente pode levar isso para o esporte também, porque dependendo da modalidade do indivíduo ou dos indivíduos, sendo esporte coletivo, é interessante que a gente faça testes, por exemplo, de força, de potência muscular. Então vai ser interessante o avaliador, o preparador físico, submeter os atletas dele ali, ou o atleta, a fazer esses tipos de teste, como o teste de um RM, que avalia a força muscular, por exemplo, e saber se ele deve focar o treinamento mais em força explosiva, mais em resistência de força e por aí vai. Existem diferentes tipos de avaliação física. Uma delas é quando a gente avalia ali as capacidades físicas do indivíduo, ou seja, a força, a velocidade, a flexibilidade, entre outras coisas. Existem também as medidas antropométricas, na qual o avaliador vai fazer ali uma medida de dobras cutâneas para saber a composição corporal por percentual de gordura do indivíduo, de massa magra também. Também existe a avaliação postural, na qual o aluno faz um tipo de avaliação com fotometria, por exemplo, e aí ali o avaliador consegue identificar se existe algum desvio postural, como lordose, hiperlordose, cifose, hipercifose, escoliose, entre outras condições físicas aí. O peso corporal, já visto que o peso corporal ele é diferente do peso da gordura, do peso de gordura que o indivíduo tem. Então não é como um peso de uma balança. Se você subir lá, a balança vai te dar um número total da sua massa corporal, o todo. Então, para você identificar o quanto de gordura que você tem, o percentual de gordura, de massa muscular, de massa óssea, aí seria interessante você fazer, por exemplo, medir as dobras cutâneas com um adipômetro ou
ou usar um paquímetro também para avaliar a composição óssea, né, do indivíduo. Existem outras maneiras do avaliador fazer isso também, como por exemplo o avaliador ou até mesmo o nutricionista utilizar uma biopedância, mas eu acho que até há uma concordância entre vários nutricionistas, né, e profissionais da área que a biopedância, para ela ser exata, se bem que nenhum tipo de protocolo é exato, é tudo uma estimativa, tá? Mas para ser boa mesmo tem que ser aquelas máquinas de biopedância de 10, 15, 20 mil reais. Essas balanças que falam que dá o peso corporal, que é biopedância, na verdade ela vai te dar uma estimativa muito errada. O máximo que ela vai te dar ali é o peso corporal total. Então muitos nutricionistas mesmo que eu conheço, eles optam por utilizar as dobras cutâneas com um adipômetro clínico ou científico, porque a estimativa vai ficar um pouco mais precisa. Bom, quem faz então a avaliação física? Normalmente são profissionais da área de saúde, ou seja, profissionais de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas ou até médicos do esporte, dependendo da objetividade, do objetivo da avaliação e das necessidades ali do aluno. Por exemplo, medir dobras cutâneas para saber ali identificar a composição corporal do aluno ou do atleta, profissionais de educação física e nutricionistas podem fazer. Normalmente, nutricionistas são os que mais aplicam devido à utilidade, né, dessa informação. Com isso eles conseguem fazer uma prescrição de uma dieta mais aplicada, mais específica, de acordo com a composição corporal do indivíduo ali, né? Agora, se o indivíduo tem algum tipo de desvio postural, como uma escoliose ou uma protusão, algo do gênero, tanto o fisioterapeuta como o profissional de educação física também consegue fazer esse tipo de avaliação e então prescrever algum tipo de exercício corretivo para reestruturar e corrigir esse problema. Tá, mas para que eu vou fazer uma avaliação física então, Matheus? Primeiramente, que a avaliação física ela é importante, como eu disse no começo do vídeo, antes de qualquer período de treinamento ou protocolo de treino que você vai começar a fazer. Seja você um indivíduo sedentário ou ativo, né, você pratica exercício por hobby, ou um atleta de alguma modalidade esportiva. Então, fazendo a avaliação física, a gente vai conseguir identificar quais são suas falhas, onde que nós temos que trabalhar de forma mais específica, onde que nós temos que focar para corrigir algum tipo de desvio postural ou algum tipo de assimetria, entre outras coisas. Mas o mais importante é para ter um controle da efetividade do treinamento, do protocolo de treino. Para a gente ter um controle e saber se você está evoluindo ou não, é interessante que a gente faça sempre uma avaliação pré e pós, né, período de treino. É claro que se você é um iniciante no treinamento, é bem difícil, né, você ter algum tipo de evolução, até porque o seu corpo está adaptando naquele novo estímulo. Agora, se você também é um atleta, é difícil também a gente identificar qualquer progressão exuberante nos primeiros 3 meses ali de treinamento, a não ser que você seja um atleta de alto rendimento, muito treinável, porque quanto mais treinado o cara é, ou a mulher é, menos treinável ele é. Então, num período de 1 até 3 meses é difícil identificar uma progressão, uma evolução muito grande, né? Falando de um indivíduo ou uma pessoa, né, muito treinada, muito bem treinada. Só um detalhe também que eu esqueci de comentar no começo do vídeo, onde eu estava definindo ali o que é avaliação, medidas, etc., é que existe também a anamnese. A anamnese vai servir, é um tipo de questionário e vai servir ali para você colocar suas informações, principalmente se você tem histórico, né, de doenças hereditárias ali na família, né, como cardiopatia, diabetes, hipertensão, essas coisas. O avaliador vai escrever isso ali nesse formulário, e aí vai ficar um pouco mais fácil dele saber se você tem algum tipo de restrição, tem alergia a algum tipo de medicamento, algum tipo de coisa, e aí vai ficar mais individualizado ainda o seu treino. Um ponto muito importante é que, independente do tipo de avaliação que o seu treinador ou que o seu personal vai te submeter a fazer, é interessante que a avaliação seja específica. O que isso quer dizer? Se você tem o objetivo de emagrecimento, se você quer emagrecer, vai começar um protocolo de treino e quer perder peso, é interessante sim que você faça ali as medidas antropométricas. Mensure ali as dobras cutâneas para saber a sua composição corporal como um todo. E as perimetrias também, né, mensurar ali com a fita métrica as diferentes partes do corpo. Agora, por exemplo, se você é um atleta, por exemplo, um atleta de luta, de esporte de combate, e você tem um seu peso muito bem estabelecido, não é muito interessante que você faça uma avaliação de composição corporal, porque o teu peso, a tua composição corporal não vai importar muito. É mais interessante que você faça
testes das capacidades físicas que são importantes ali no seu esporte, como força, flexibilidade, a potência, né, aeróbia, a potência anaeróbia, que é a resistência cardiorrespiratória, né, a partir ali do seu VO2 máximo. Então tem que ser específico de acordo com o objetivo da pessoa, né, do indivíduo ali ou do atleta. É claro que se for por uma questão de ter um dado ou outro só para saber onde é que está, para onde é que está indo, tudo bem, mas se você quer efetividade, né, se você quer praticidade, não precisa fazer todos os outros testes, todas as outras avaliações que existem no mundo. Então a avaliação física tem que ser específica, tem que ser individualizada de acordo com as necessidades e objetividade da pessoa. Então se ele é um atleta ou é uma atleta, vai ser de acordo com as necessidades e objetividade para a modalidade esportiva que a pessoa pratica. Então galera, é mais ou menos isso daí. Eu acho que deu para entender mais ou menos da importância de você fazer uma avaliação física sempre antes de começar um protocolo de treinamento, um período de treino. É interessante que para o ambiente esportivo, para o cenário esportivo, o avaliador, né, o treinador ali, faça dentro da periodização do treinamento. Então, planejamento anual, ele encaixa ali algumas avaliações para fazer e dentro dessas avaliações ele vai trabalhar, os treinos vão ser elaborados de acordo com o que o atleta precisa melhorar ou focar. Da mesma forma, para quem não é atleta, é interessante que de 2 em 3 meses o avaliador repita as avaliações físicas para saber a progressão atual do aluno, né? Para saber onde ele está, para onde ele está indo e até onde ele chegou. Bom galera, então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, um vídeo um pouco mais informativo, voltando aí com os vídeos do quadro de Fitness, Performance e Saúde. Pretendo trazer mais vídeos informativos dessa área, vídeos não só informativos, mas demonstrativos e ilustrativos também. Então estou trabalhando bastante para trazer um bom conteúdo aí para vocês que seguem o meu canal. Muito obrigado desde já aos inscritos. Então se você gostou realmente do vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aqui embaixo caso tenha surgido alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações. Toda vez que eu postar algum vídeo novo você ficar sabendo, ok? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Bang bang pow, what I do is magic. I hop on the track and he get the spaz and rip and break the shit till I get the crack. And all hell breaks loose when I get the packing. Got flows all day, you can check my notes. No interruptions when I'm in my zone. You hate what is real, but you'll never know how real I get when I'm in control. Damn, it's back to the basics. Remember when I would be rapping in basements? Yeah, and now I skip bases. This be the shit that I